Ferventemente, Daniel procurou entender o significado da visão. Ele não podia compreender a relação dos 70 anos do cativeiro, como predito por Jeremias, para com os 2.300 anos que nesta visão ouvira o visitante declarar que mediariam até a purificação do santuário. Este foi um momento de grande luta e perplexidade para o idoso profeta Daniel. Triste por ver sua nação e ele próprio confinado já há quase 70 anos numa terra pagã, como escravos, recebe agora a visão de Daniel 8, versículo 14 especialmente, onde era dito que 2.300 tardes e manhãs seriam utilizadas como um conduto até a purificação do santuário. E Daniel não conseguiu entender a relação que os 2.300 anos tinham com as 70 semanas. E então veio a perplexidade. Aumentou o Senhor o cativeiro do seu povo de 70 anos para 2.300 anos? Ou houve algum equívoco na compreensão de Daniel? O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Em nosso último encontro, estudamos a primeira parte de Daniel, uma breve introdução, porém necessária, para entendermos o que motivava Daniel a fazer a tão bela oração aqui feita. E como vimos, foi porque, segundo o cômputo profético, o qual Daniel identificou com perfeição, de conclusão dos 70 anos, estava chegando ao seu final. Ou seja, pouquíssimos meses ou anos restavam para concluir-se os 70 anos preditos por Jeremias, capítulo 25, verso 11. E como vimos no capítulo 8, foi apresentada uma outra profecia, a qual trouxe certa confusão na mente do profeta. E justamente no capítulo 9, depois de tanto suplicar, e praticamente 10 anos depois, ou próximo a isso, Deus decidiu então esclarecer na mente do profeta aquilo que havia ficado confuso. O capítulo 9 de Daniel é um capítulo importante, por quê? Porque é a resposta de Deus ao apelo de Daniel, que desejava saber qual seria a sorte do seu povo. No capítulo 9 não vai ser desdobrado o assunto plenamente das 2.300 tardes e manhã até o seu cumprimento em 1844, mas justamente Deus vai revelar a parte que importava a Daniel. Ou seja, vai separar e mostrar que os 2.300 anos e os 70 anos são coisas distintas. E é bem interessante notar no capítulo 9 que o anjo apresenta tudo de maneira muito cuidadosa para que Daniel não confundisse agora um terceiro elemento profético que faz parte dos 2.300 anos, que seriam as 70 semanas. Ou seja, as 70 semanas dentro dos 2.300 anos que não estariam relacionados aos 70 anos. Então agora nós precisamos fazer nós mesmos uma divisão, tá? Os 2.300 anos vão ser divididos em duas partes. As 70 semanas, ou seja, 490 anos, e a segunda parte, os 1.810 anos. A primeira parte, as 70 semanas, 490 anos, vai de 457 ao ano 34. A segunda parte, de 1.810 anos, vai do ano 34 a 1.844, tá? Nós vamos estudar nesta oportunidade a primeira parte dos 2.300 anos, que seriam as 70 semanas. Mas as 70 semanas também não estão relacionadas de maneira intrínseca ou direta, melhor dizendo, aos 70 anos. São duas coisas distintas. A única conexão que podemos ter quanto às 70 semanas e os 70 anos é que as 70 semanas começariam alguns anos depois do final dos 70 anos. Os 70 anos concluíram-se no ano 535, 36. As 70 semanas tiveram início no ano 457,
concluindo-se no ano 34 DC. Vamos para a Bíblia, Daniel 9, e pela graça de Deus vamos entender este maravilhoso capítulo. Daniel 9, nós já vimos até o versículo 23, mas eu vou relê-lo, né, o versículo 23. No princípio das suas súplicas saiu a ordem e vim para o declarar. Sabe por quê, Daniel? Porque você é muito amado. Considera, pois, a palavra e entenda a visão. Um dos fatores que moveu o braço divino a esclarecer a mente do idoso profeta era o fato de ele ser muito amado. Quando vivemos em harmonia com a vontade de Deus, o céu se compraz em estar conosco, estar em nosso lar, e Deus, com certeza, sempre enviará o seu Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade, de maneira plena. E agora vamos partir para o versículo 24, que é o versículo, um dos versículos chaves do capítulo 9, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Bom, 70 anos, 70 semanas, tomara que Daniel agora não se confunda, né? Porque se ele já confundiu 70 anos com 2.300 anos, imagina 70 semanas com 70 anos. Mas vamos avançar aqui, avaliando bem certinho para nós não cometermos nenhum equívoco. O versículo 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, eu só quis fazer essa leitura dinâmica para conhecer o terreno que vamos trabalhar agora. Mas vamos voltar ao versículo 24, tá? Que diz assim: 70 semanas estão determinadas, ou 70 semanas dos 2.300 anos estão cortados. A palavra aqui, hebraica, é a palavra shatak, que quer dizer que de uma parte maior foi cortada uma parte menor. Então, dos 2.300 anos, 70 semanas, que multiplicado por 7 vão dar 490. Então, seriam dos 2.300 anos, 490 anos seriam dedicados ao povo judeu. Ah, Silverino, então o cativeiro de 70 anos se estenderia para 490? Não. Simplesmente seria o período em que a nação teria o privilégio de gozar dos benefícios de ser uma nação eleita. Ou seja, foi dado um período de graça, bastante dilatado para os judeus. Interessante que em Mateus 18, 22, Jesus, ao ter uma entrevista com Pedro, né, Pedro disse: mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? E aí Jesus olhou para Pedro e disse: não, Pedro, 7 vezes não, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: olha, eu dei 490 anos de perdão para vocês, de graça, e você acha que 7 vezes seria o suficiente para perdoar o seu irmão? Jesus ali estava confirmando a profecia das 70 semanas de 490 anos de graça que lhes foram dados. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Ou seja, Israel teria agora até o ano 34 para se
acertarem com Deus. E o verso 25, vamos ver ainda, mas diz, ali vai marcar a data de qual decreto daria início à contagem dos 490 anos. Mas vamos esmiuçar todo o versículo 24 primeiro. E sobre a sua santa cidade, ou seja, 70 semanas estão sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Para ungir o Santíssimo. Bom, todos estes elementos deveriam se cumprir até o ano 34. Cessar a iniquidade, fazer expiação pelo pecado, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, neste caso das 70 semanas, e ungir o Santíssimo. A palavra Santíssimo aqui é o vocábulo hebraico Kodesh, que no grego, por exemplo, Hebreus 9, a mesma palavra é usada agion, para Santíssimo. Ou seja, desta parte do versículo, e ungir o Santíssimo, vertem dois pensamentos. O primeiro dele é que a conclusão das 70 semanas, ou pelo menos na metade da última semana, quando diz ungir o Santíssimo, seria a unção do santuário celestial, quando Jesus ali entrasse para ministrar depois de sua morte e ascensão ao céu. E a segunda visão é que esta unção não refere-se à unção propriamente dita do santuário celestial, mas refere-se à unção do próprio Cristo no início do seu ministério. Retomando o raciocínio inicial, quando Jesus morreu e foi assunto ao céu, de fato houve uma unção do lugar santo, onde ele deu início ao seu ministério de intercessão, a partir do ano 31. Isto facilmente se comprova pelas Escrituras. Ele subiu ao céu, assentou-se à destra do Pai. A segunda visão é que seria Jesus sendo ungido no seu batismo, isto no ano 27. Eu quero que vocês avancem comigo aqui para averiguarmos alguns versículos, para constatarmos a segunda visão, de que a unção do Santíssimo aqui também poderia ser o batismo de Jesus. Olhem Lucas comigo, Lucas capítulo 3, versículo 1, diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César. Esse Tibério César é o mesmo mencionado em Daniel 11, 21, o mesmo. Sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, vários nomes complicados, né? Em que ano foi o ano que se completou o 15º aniversário do reinado de Tibério César? A história fartamente nos indica que Tibério César começou a reinar no ano 12. 12 mais 15 nos levaria ao ano 27. Então nós estamos justamente aqui no reinado de Tibério César, no ano 27. E no mesmo capítulo, avançando um pouquinho a mais, versículo 21, diz: E aconteceu que com todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo, verso 22, desceu sobre ele com forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E este mesmo Jesus estava como que começando os seus 30 anos. Então, no ano 27, depois de Cristo, Jesus já tinha 30 anos de idade. Naturalmente, Cristo então nasceu antes do ano que comumente se diz, né, depois de Cristo. Jesus nasceu antes do ano 0, entre o ano 3 e 4. Mas aqui justamente está dizendo que no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele. E Pedro, em sua entrevista com Cornélio, faz menção a este fato também. Quando ele fala aqui em Atos 10, acerca do batismo de Jesus, no verso 38, ele declara: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e aqui até usa a palavra unção,
e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 4, 27 também vai falar um pouco sobre Jesus sendo ungido no batismo, porque verdadeiramente contra o teu Filho Santo, Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos com os gentios e o povo da terra. Salmo 61 também vai falar sobre a unção de Jesus. Isaías 61 vai falar sobre a unção de Jesus no seu batismo. Isaías 61, verso 1 diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Então, facilmente poderíamos mostrar que a unção de Jesus também poderia estar relacionado ao seu batismo no ano 27. Então, o versículo 24 assim fica: 70 semanas estariam determinadas sobre o povo de Israel até o ano 490. Agora, antes de passar para o próximo versículo, eu gostaria de ler uns fragmentos do Desejado de Todas as Nações, na página 233, que diz o seguinte: o tempo que declarava estar cumprido era o período que o anjo Gabriel falara a Daniel. 70 semanas, dissera o anjo, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para expiar a transgressão, dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos, ou o Santíssimo. Um dia profeticamente representando um ano. As 70 semanas, ou os 490 dias, representam 490 anos. É dado um ponto de partida para esse período. Sabe e entende. Agora vai citar o próximo versículo de Daniel. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, 69 semanas ou 483 anos. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém, como confirmada pelo decreto de Artaxerxes Longímano, foi dada no outono do ano de 457. Daí, 483 anos estendem-se até o outono do ano 27. Segundo a predição dos profetas, esse período devia chegar ao Messias, ou ungido. No ano 27, Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo e pouco depois começou seu ministério. Foi então proclamada a mensagem: o tempo está cumprido. Então, a irmã White também corrobora com a ideia de que no ano 27, sim, houve uma unção do Santíssimo e, no caso do desejado ali, ela apresenta sendo o próprio Cristo. Voltem comigo para Daniel 9, 25. Agora vamos começar a destrinchar um pouco as 70 semanas. Diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bom, aqui diz que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E aí alguém que talvez estude um pouco mais vai pensar, mas qual dos 3 decretos seria o decreto que marca o início dos 490 anos? Aí nós vamos lá para Esdras, capítulo 1. Nós vamos identificar que no capítulo 1 de Esdras temos um decreto. No primeiro ano de Círio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Círio, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino. Como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra e me incumbiu de edificar uma casa que está em Jerusalém, que está em Judá. E aí, verso 3 e 4, tem as próprias palavras do decreto. Este primeiro decreto foi dado em torno do ano 535, então não pode ser porque o outro foi 457. Ademais disto, este não foi tão abrangente.
O decreto de Daniel 9, 25, justamente implicava em um decreto amplo. Esse decreto de Ciro, dado 535, permaneceu válido até o ano 522. Se vocês olharem o capítulo 4 de Esdras, temos aqui um personagem chamado Falso Esmerdes. Quem foi esse falso Esmerdes? Ele foi um aproveitador que aproveitou a ausência de Cambises, do reino Medo, e acabou assumindo o trono, ocupando assim a direção Meda. Mas o seu reinado durou pouquíssimo tempo, alguns meses somente. E quando este personagem foi retirado, o filho de Ciro assumiu a liderança do reino Medo. Passado o período do reinado do Medo, temos o capítulo 5 de Esdras, ainda no período dos Medos e Persas, naturalmente. Aqui no verso 1 temos o início do período profético de Ageu e Zacarias, ou seja, estamos lá no ano 520 ao ano 518, e eles então enviaram uma carta para Dario agora, o Dario II, não aquele Dario de Daniel 6, mas o Dario II, e nessa carta, aqui do capítulo 5, eles disseram que um grande rei persa chamado Ciro havia dado um decreto que permitia aos judeus reconstruir a sua cidade. E Dario, então, correu atrás das cópias para ver se de fato existia esse decreto e verificou-se que, de fato, esse decreto havia sido dado. E o que Dario fez, então, no ano 520, ele revalidou o segundo decreto. E no capítulo 6 de Esdras, nós vamos encontrar aqui descrito o decreto. O decreto que foi revalidado por Dario II. E o verso 15 do capítulo 6 diz: E acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, segundo ano do reinado de Dario. Passaram-se os anos, muitas coisas ainda estavam por reedificar, além de outras coisas que sofreram dano a anos posteriores ao ano 516, ano em que se concluiu a construção, as construções empreendidas. E aí chegamos ao capítulo 7. E justamente no capítulo 7 estamos no período do rei Artaxerxes, rei este que emitiu o terceiro e o mais importante e mais completo dos decretos. Ele enviou, na verdade, Esdras, como era um sábio escriba para gerir todas as coisas, e este terceiro decreto não só permitia a reconstrução, mas também permitia que Jerusalém se reconstituísse de maneira cívica, como uma nação. Verso 7, também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia, no primeiro mês, foi o princípio da partida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor. E aí, segue descrevendo todos os detalhes. Então, este foi o terceiro decreto que justamente marca o período de início das 70 semanas. Ok? Então, todos os eventos relacionados às 70 semanas estão a partir de Esdras capítulo 7. As dificuldades na construção, as obras que Neemias empreendeu, todos esses detalhes estão a partir do ano 457. Voltem lá, Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que agora sabemos que é o ano 457, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Vamos entender as primeiras 7 semanas. Estas 7 semanas, 7 vezes 7, 49, não 490 anos, mas 49 anos. Foi do ano 457 ao ano 508. O que aconteceu nesse período? Justamente foi o período do ministério de Neemias. Por que diz que seriam reedificados em tempos angustiosos? Quando lemos o livro de Neemias, vamos perceber que a situação não foi nada fácil para que ele concluísse as atividades que deveriam ser concluídas. Ele enfrentou problemas externos, internos, apostasia, conflitos sociais, idolatria, uma série de
dificuldades Neemias enfrentou enquanto ele empreendia a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, as primeiras 7 semanas, ou seja, das 70 semanas, as primeiras 7 semanas, sobrando 63, né, foram dedicadas ao ministério de Neemias quando ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Haverá 7 semanas. Agora vão ser acrescentadas mais 62 semanas, né? E 62 semanas, ou seja, do ano 427 ao ano 27. Recapitulando então, 62 semanas, ano 408 até o ano 27 depois de Cristo, o batismo de Jesus, e aí temos o período intertestamentário também. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26, e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Ah, então Jesus morreu no ano 27? Não, nós precisamos somar as 62 semanas, mais as 7 semanas já mencionadas, nos levando assim a um total de 69 semanas. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Não diz quando também, só diz que depois que se passarem 69 semanas, o Messias vai ser cortado. Mas o versículo 27 indica quando no decurso da 70ª semana ele seria cortado. E ele, Jesus, firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, na verdade, Jesus seria oferecido em sacrifício na metade da última semana, ou seja, 69 semanas e meia, Jesus então seria crucificado. E aí teríamos a outra metade da semana para se concluir no ano 34. Voltem ao verso 26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. É muito triste ver esses versículos de Daniel, como eles contrastam entre si. No versículo 25 fala sobre a gloriosa, porém difícil, reconstrução da cidade. No versículo 26 já fala que a cidade novamente seria, depois de um tempo, destruída. Então, ela seria reconstruída e logo depois, no ano 70, seria destruída. O povo aqui seriam os romanos que viriam, né, contra a cidade. Versículo 27 agora. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então Jesus firmaria uma aliança com muitos por uma semana. Mas alguém pode dizer, mas Jesus não morreu na metade da semana, então como que ele firmaria uma aliança com muitos por uma semana? Bom, Hebreus 2 lança alguma luz sobre isso. Hebreus 2 nos diz. Hebreus capítulo 2, versículo 3 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, Jesus, nos foi anunciado por Jesus, foi depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, pelos discípulos. Então, a metade da semana, Jesus atuou em favor do povo, e na segunda metade da semana, os discípulos concluíram as atividades até fechar o ciclo da 70ª semana. Por isso que em Atos 1, versículo 8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e depois aos confins da terra. Então notem que Jesus, na metade da última semana, ele deu orientações claras de que o ministério dos discípulos apostólico deveria ser restrito a Jerusalém até o ano 34. Ou seja, até o total cumprimento das 70 semanas. Eles deveriam permanecer em Jerusalém. E nós sabemos que isso se cumpriu em Atos 7, com o apedrejamento de Estevão. Sendo Estevão apedrejado, ele viu o céu aberto, Atos 7,56, Jesus de pé à destra do Pai, símbolo de que a intercessão por Israel como nação havia terminado e agora Deus buscava
circuncisos de coração e não mais circuncisos físicos. Ou seja, o reino de Deus foi tirado dos judeus e passado a uma nação que deu seus frutos. Judeu não é aquele que é no exterior, mas no interior. Nem todos que são de Israel são israelitas. E isso aconteceu em Atos 7. E a partir justamente de Atos 8, nós já temos a primeira grande perseguição em Jerusalém, os discípulos sendo dispersos para as cidades circunvizinhas e com Paulo a partir de Atos 3 aos confins da terra. Então, no ano 27, temos o início da última semana. No ano 31, temos a morte de Cristo, na metade da última semana, e até o ano 34, temos os derradeiros esforços dos discípulos em cumprimento à ordem de Cristo, que deveriam permanecer em Jerusalém até a conclusão das 70 semanas. Verso 27, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, Roma também sofreria os seus castigos. Quando a Bíblia aqui usa esses dois vocábulos, abominações e assolação, a abominação é um termo religioso, está relacionado à forma religiosa. Assolações é um termo cívico, está relacionado a ações civis, poder militar. Então, o que nós estamos vendo no versículo 27, que culminou na morte de Cristo e na destruição de muitos dos discípulos, seria justamente a união de igreja e Estado. Quando nós vamos para o livro de João, por exemplo, 19, 20, nós vamos ver que isso se cumpriu perfeitamente na experiência dos judeus. Eles se uniram a Roma por um propósito em comum, que era matar Jesus. Aquilo foi uma abominação desoladora, foi a religião se unindo ao Estado para destruir os santos. Nós não vamos falar muito profundamente sobre a abominação da desolação aqui, no Daniel 9, 27, porque eu vou fazer isso quando estivermos lá em Daniel 11, 31. Ali vai ser mais apropriado, os elementos são mais favoráveis para tornar a ideia mais clara. Por ora, vamos só ficar com esta informação, que a abominação desoladora é a união de igreja e Estado. Daniel 8,13 repete a mesma expressão. Então, meus irmãos, Daniel 9, vamos ficar por aqui. Eu já disse numa outra oportunidade que o objetivo depois é fazer alguns estudos adicionais. Eu não vou fazê-lo para poder não ficar tão longo e maçante, então depois eu vou fazer estudos específicos, por exemplo, sobre Daniel 8,14. Vão ser pelo menos 3 ou 4 palestras mostrando todos os desfechos que aconteceram, manifestações sobrenaturais em todos os cumprimentos proféticos relacionados aos 2.300 anos. O próprio Iran Edson teve uma visão sobrenatural. Jesus no batismo, o fechamento da porta da graça no ano 34, também uma manifestação sobrenatural. Estevão viu o céu aberto, enfim. Os 2.300 anos, a cada partícula dele que se cumpriu, 70 semanas, 1.810 anos, 27, o ano 27, o ano 34, enfim, todas estas partes que compõem os 2.300 anos, existiram manifestações sobrenaturais. Nós vamos passar um pouco sobre a experiência de Miller, o simplório cálculo que ele fez, levando a cometer um equívoco quanto ao tempo profético em que Jesus voltaria. Miller, na verdade, não só errou o evento, mas errou também a data, porque inicialmente ele teria marcado para 43, entre outras datas, né? E depois ele viu que não era seguro determinar uma data, senão mais tarde Samuel Snow, algumas semanas antes, de 22 de outubro de 1844, ousou dizer que no 22 de outubro de 1844 Jesus voltaria. Corretíssima a sua observação, porém só errou o evento. Então vão ser algumas palestras dedicadas a 2.300 tardes e manhãs. Ainda vamos falar sobre a estrutura linguística de Daniel, é importantíssimo, mas esses assuntos eu gostaria de falar depois. Digamos que agora estamos no básico, para termos uma compreensão plana do livro, né? Entender limites do livro, entender as informações básicas do livro, para depois termos condições de entender aspectos mais complexos. Por exemplo,
como fazer uma conexão linguística entre Daniel 2:7, Daniel 8:9, Daniel 10:11-12, como relacionar essas profecias dentro da sua estrutura linguística em que ela foi exposta, respeitando ali os paralelos que existem, todos esses detalhes. O mesmo vale para o desenvolvimento das profecias de Daniel. Então nós precisamos concluir até o capítulo 12, que ainda tem muito conteúdo, especialmente o capítulo 11, é um capítulo recheado de conteúdo. Então nós vamos fazer isso após terminarmos o seminário, tá? Retomaremos então com essas palestras adicionais. No mais, eu agradeço pelo carinho. Não deixem de compartilhar o nosso material com seus amigos. Façam os seus grupos de estudos. Botem lá o vídeo rolar e façam as suas anotações. É importante que tenhamos em mente a história de Daniel e Apocalipse verso a verso, tá? Ponto por ponto. Apocalipse breve também já vai ser gravado, verso por verso. Então, bons estudos e até a próxima oportunidade.